lei que nasceu. A Bíblia diz que ele zelava pela lei dos seus pais e dos seus avós. É o que a Bíblia relata. Ele zelava tanto que ele estudou nos pés de Gamaliel, se formou, era um homem bem conceituado no meio da sociedade, e diz a Bíblia que ele procurava agora os evangélicos, os crentes, os discípulos de Jesus, aonde ele sabia que tinha um grupo de evangélicos como este daqui. Ele pedia carta aos sumos sacerdotes, às autoridades eclesiásticas na época, pois o sumo sacerdote, ele tem mais poder do que os sacerdotes, e ele pedia carta aos sumos sacerdotes para prender e maltratar os evangélicos. Diz a palavra lida essa noite que um certo dia ele se dirige até os sumos sacerdotes e diz: sumo sacerdote, autoridade maior, eu estou precisando de uma carta para ir em Damasco, para prender os evangélicos, para maltratar os evangélicos e trazer a Jerusalém para prender os discípulos de Jesus, tanto homem como mulheres. Eram homens e mulheres, todos que aceitavam a fé, como nós também aceitamos. Então este homem, ele zelava, ele tinha nascido na lei do pecado e da morte, como também todos nós nascemos nela. Porém, os discípulos de Jesus estavam agora em Damasco. Jesus Cristo já tinha subido para a glória. Agora a responsabilidade estava sobre Pedro. Pedro estava agora responsável pela igreja na terra. E o evangelho começou a crescer. O povo começou a aceitar a fé. O povo passou a aceitar Jesus Cristo como o Senhor e Salvador. Se levanta, diz a Bíblia, que se levanta um grupo de libertinos, um grupo de pessoas que fazia parte de uma seita, libertinos. E estes libertinos, eles maltratavam os crentes. E Paulo também fazia parte dessa seita. A Bíblia diz que Estevão estava pregando, e enquanto Estevão estavam pregando, era homem de fé, homem cheio do Espírito de Deus. E diz a Bíblia que Paulo estava no meio. Os libertinos estavam ali fazendo parte de uma seita. Também o que era libertino? Era pessoas com Bíblia na mão, só que não era evangélico, mas eles usavam a Bíblia, eles prestavam um culto a Deus, não como nós estamos prestando aqui, tá? Os irmãos estão entendendo a mensagem, que os irmãos, quem tem o Espírito Santo de Deus, discerne a palavra e também a palavra do pregador. Eles tinham Bíblia na mão, os libertinos. Só que Paulo, a Bíblia diz que estava no meio dos libertinos e ajudou a matar Estevão apedrejado. Olha aí o tanto que Paulo zelava pela lei que tinha nascido. Todos nós também zelávamos. Nós nunca esperávamos de estar aqui neste lugar. Se não fosse a mão de Jeová, a mão de Deus ter tirado nós do lamaçal do tremedal de lodo, do tremedal de lama, do charco de lodo,
e ter colocado nós aqui. Se não fosse a mão de Deus, o que seríamos de nós? E diz a Bíblia, queridos e amados, que Paulo, para os irmãos entenderem um pouquinho, que ele zelava tanto pela lei, que ele matava, maltratava e prendia os evangélicos. Aquilo ele fazia pelo amor à lei dele, a lei que tinha nascido, que se chama lei do pecado e da morte. A lei do fumo, da cachaça, do adultério, do roubo, da mentira, da idolatria, da feitiçaria, da inimizade e da porfia. É a lei que nós nascemos nela. Porém, senhores e senhoras que aqui estão, lembre que hoje vocês estão libertos, regenerados, transformados e vai ter o direito de salvação. Só os que acreditam agora levante a sua mão e sinta a glória de Deus neste lugar, que hoje você é uma nova pessoa, uma nova criatura, e o Espírito de Deus está aqui para fazer obra grande neste lugar. Aleluia! Porém, Paulo, ele pede carta aos sumos sacerdotes. Parece que eu estou vendo uma cena. Ele chega no gabinete do sumo sacerdote, naquele escritório, e diz: autoridade maior, sumo sacerdote, eu quero uma autorização escrito para levar para o sumo sacerdote, o prefeito da cidade, o rei de Damasco, para que eu traga os evangélicos, eu traga os crentes para prender aqui em Jerusalém. Querido, toda a vida, desde quando Cristo veio, que este evangelho genuíno e puro é perseguido. Para vocês terem uma ideia, nós somos perseguidos nos dias atuais. Ninguém dá credibilidade daquilo que falamos e aquilo que anunciamos. Mas lembre, Deus tem abençoado o seu povo nessa cidade e vai abençoar. Eu estava refletindo aqui, sentado, e vendo esse grupo de jovens, como é difícil um jovem vir para Cristo. Mas se cumpre o que a Bíblia diz. A Bíblia deixa bem claro, tá? Que os jovens, tá? Tem que vir para Cristo. Lembra do teu Criador no dia da tua juventude. Porque maus dias vêm que os jovens vão dizer: eu não tive alegria, eu não tive contentamento, agora só tribulação, só dor. E a Bíblia diz que os jovens, as virgens formosas, pedirão a morte e a morte fugirá dele. Desmaiarão de terror e procurarão, sairão de mar a mar, correrão atrás, irmão, de uma solução e não vão me encontrar, porque Cristo levou a igreja. Então vocês estão de parabéns, jovem. Nunca deixe Jesus por nada, não troque Jesus pelo mundo de horror, porque a Bíblia diz: aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Vocês não devem amar o mundo, para que o amor de Deus saia do vosso coração. Então Paulo, diz a Bíblia, que ele pede carta ao sumo sacerdote. Parece que eu estou vendo. Lá vai o sumo sacerdote escrevendo. E vai escrevendo, mandando carta para as autoridades de Damasco, tá? Para dar autoridade, aquela autoridade, dando autoridade a Paulo, para que prendesse os evangélicos, para que prendesse os crentes e levasse preso a Damasco. Aí Paulo agora está com uma carta para levar para a autoridade maior de Damasco, porque os crentes estavam em Damasco, para prender os evangélicos lá em Jerusalém. Porém, queridos e amados, lá vai Paulo, agora faz um convite, tá? Os colegas dele, os amigos dele, os guerreiros dele, as pessoas mal, na linguagem popular, as pessoas que não temem a Deus, o verdadeiro Deus. Ele faz um convite a algumas pessoas para ir com ele
ajudar a prender os crentes, levar os crentes, trazer os crentes para Jerusalém. Prepare os seus cavalos. Olhe para mim, ninguém conversando. Prepararam os seus cavalos. A Bíblia não relata se era 5, 6, 7, 10 pessoas que iam ali com Paulo para prender os evangélicos, tirar os evangélicos de Damasco e levar para Jerusalém para prender e maltratar os evangélicos, para que eles deixassem de ser evangélicos. Os irmãos possam meditar, mas eu estou falando bem explicado para os irmãos saber o quanto o povo descrente não ama vocês. Nós somos perseguidores, irmãos, deles, tá? Nós até hoje tem alguém que nos persiga, tem alguém que nos maltrata, nunca vai deixar. Agora lembre, tem bom ânimo, tem bom ânimo. Se a mim me perseguiram, disse Jesus, vós também são perseguidos. Se a mim odiaram, também vós vão odiar. Mas tem bom ânimo, assim como eu me assentei no trono do meu Pai, a minha igreja também vai se assentar. Vale a pena servir a Deus, vale a pena não negar a fé. E diz a Bíblia que Paulo agora vai ali com seus amigos, com os cavaleiros, com seus cavalos, ali conversando. Vamos meditar o que eles estavam conversando pelo aquele caminho. Nós vamos açoitar hoje os evangélicos, nós vamos açoitar, nós vamos pegar ele lá, todo mundo, e vamos levar preso a Jerusalém. Ali eles estavam se alegrando com o mal, e o cabeça de tudo isso era Saulo. De repente, quando vem se aproximando, a Bíblia não relata isso, eu deduzo que exatamente quando vinha se aproximando a cidade de Damasco, que talvez ele já estava avistando a cidade, de repente um foco de luz raiou no ar. Parece que eu estou vendo, olha para mim. Um foco de luz raiou no ar, tipo uma estrela. E ficou, irmãos, tudo iluminado naquele momento, aquele foco de luz. E no meio do foco de luz raiou e houve uma voz. Disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Duro vai ser para ti. Os irmãos estão entendendo? A mocidade está entendendo? A voz, quem falou para Saulo? Quem falou para Saulo? Jesus. Jesus falou para Saulo. Naquele foco de luz, Jesus se revela, vamos dizer, desce do céu. Olha aí o poder, desce do céu, naquele foco de luz, tá? Porque a Bíblia diz: eu sou a luz do, quem me segue não anda em treva. Lembra disso, que Jesus está aqui esta noite, e Ele é a luz, e jamais esta igreja vai andar em treva, vai andar num pecado, porque hoje você tem a luz, que a luz é Jesus Cristo. Naquele foco de luz, a Bíblia diz que ele diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Duro vai ser para ti lutar contra o meu povo, contra os meus aguilhões, tá? Contra as minhas ferramentas de ferro. Queridos e amados, naquele momento ele cai por terra. Primeiro passo, ele cai do cavalo. Caiu do cavalo. Não suportou a voz de Cristo. O foco de luz, irmãos, foi tão forte nos olhos daquele incrédulo. Presta atenção, fique ligado à mensagem. Daquele incrédulo, daquele que maltratava os evangélicos, daquele que zelava pela lei que nasceu, que o foco de luz raiou, a voz falou, e ele caiu do cavalo. Caiu do cavalo. Quando caiu do cavalo, ele abriu os olhos, ele quis abrir os olhos. Ele caiu, ficou tonto, e parece que eu estou vendo, ficou tonto, porque uma queda de um cavalo, claro que vai trazer algumas consequências. Não vai ficar bem cheirosinho não.
Cair de um cavalo, o cavalo é alto. Dependendo